Então, as figuras geométricas, também chamadas sólidos geométricos, elas vão ter aí as planificações. O que é essas planificações? Seria como se fosse a apresentação das formas que constitui ela, tá? É como se eu pegasse, por exemplo, o cubo e abrisse ele. Então, eu ia ter a planificação do cubo. Por exemplo, aqui eu tenho um cubo, tá? E se eu abrir ele, ó, eu vou ter a planificação dele, que seria essa daqui, tá? Então, quando a gente abre ele e tem a planificação, a gente consegue observar de quais figuras que ele é formado. Então, vamos perceber que ele é formado por quadrados. 1, 2, 3, 4, 5, 6 quadrados. Então, a gente sabe que o cubo é formado por 6 quadrados. Por exemplo, se a gente pegasse o cilindro, como seria a planificação do cilindro? Percebe que ele tem círculos, tá? E aqui seria um retângulo. Olha só aqui a planificação do cilindro. Círculo e retângulo. Então, a junção das figuras vão formar aí o cilindro, tá? Os círculos e os retângulos formam o cilindro, que é uma figura espacial. Então, as figuras planas sempre vão formar as figuras espaciais. E os sólidos geométricos, eles ainda podem ser divididos em dois, tá? Em corpos redondos e poliedros, que é muito fácil, certo? De classificar cada um, tá? Os corpos redondos são aquelas figuras que têm uma parte arredondada, tá? Simples assim, como por exemplo, o cilindro, o cone e a esfera, tá? Eles são corpos redondos, eles têm uma parte arredondada e eles vão conseguir aí rolar facilmente em uma superfície, ok? Já os poliedros, eles são figuras que não têm partes arredondadas, tá? Eles são formados por polígonos, que são todas as outras figuras que eu não falei, tá? As pirâmides, os prismas, o cubo, tá? Todos esses são exemplos de poliedros, tá? Eles não têm uma parte arredondada, eles não conseguem rolar. Então, os poliedros aí, eles vão ser compostos por três coisas, por faces, arestas e vértices. A gente vai ver aqui agora o que é cada um, tá? Então, eu vou usar aqui como exemplo o cubo, tá? Pra gente entender. As faces é isso aqui, ó, tá? É como se fosse o lado da figura, tá? Isso aqui é face. Então, vamos ver aqui quantas faces tem o cubo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. O cubo tem 6 faces. As arestas é como se fossem essas linhas aqui, ó, tá? Como se fossem essas linhas. E vamos ver aqui quantas arestas tem esse cubo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. O cubo tem 12 arestas, tá? E as vértices é como se fossem uns pontinhos, é como o pontinho que liga uma aresta à outra, tá? É como se fossem esses pontinhos aqui, essas esquinas. Se chama vértice, tá? Então, vamos ver aqui quantas vértices vai ter o cubo. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tá? O cubo vai ter 8 vértices. Então, face, tem 6 faces, vai ter 12 arestas e 8 vértices. Entendido sobre isso? Então, essa foi nossa aula sobre figuras espaciais, tá? Espero que vocês tenham compreendido e até a próxima!